Olá, sou Camila Rey, idealizadora e coordenadora da Fisiointensiva, e durante essa semana online trarei temáticas que envolvem o futuro do profissional fisioterapeuta e quais as habilidades, competências e a trajetória que desponta como algo urgente de compreendermos e desenvolvermos. Afinal, o que nos trouxe até aqui não nos levará para o próximo nível, para aquilo que nos espera para os próximos 50 anos. Eu chamei a atenção de todos com um tema bastante polêmico e que gerou comentários nas redes sociais. Falei sobre o fim da fisioterapia. Mas seria possível mesmo ela acabar? E por que eu decidi refletir sobre isso? Porque o que eu vejo nas redes sociais e nos debates em grandes eventos da área são temas em descompasso, muitas vezes, do que estamos estudando na faculdade ou mesmo conseguindo praticar no dia a dia e o que de fato gera impacto no desfecho positivo dos nossos pacientes em UTI. Discutimos prática baseada em evidência e ainda pegamos incentivadores respiratórios para pacientes que poderiam fazer exercícios ativos. Ou ainda mantemos os famosos exercícios metabólicos. Para quê? Essa pergunta tem que permear nossas ações. Para quê? Precisamos amadurecer conceitos e crescer. Para isso, o primeiro passo é sair de uma zona de conforto. E isso é sim necessário para que a fisioterapia que todos podem e devem fazer não morra, sufocada em práticas sem nenhuma razão de existir, que subestima nossos pacientes e muitas vezes faz de conta que serve para algo. E por aqui nós decidimos decretar o fim da fisioterapia tecnicista, que impera infelizmente em muitos lugares, em muitos hospitais. Eu idealizei essa série chamada O Fim da Fisioterapia para chamar a sua atenção a algo que é fundamental e que vai mudar a sua vida. No primeiro vídeo eu falei e vou repetir. A Fisiointensiva é feita para ajudar fisioterapeutas que pensam diferente a mudar o mundo ao seu redor. Por isso, falamos do fim de uma atuação sem consciência crítica, sem capacidade de discernimento, sem entendimento de fato do que significa uma atuação baseada em evidência. Essa fisioterapia está com seus dias contados. Esse é o fim da fisioterapia. Mas vamos avançar um pouco mais em nossas questões. No vídeo passado, falamos sobre a pedra fundamental de sermos quem somos. Falamos do diagnóstico fisioterapêutico. Se você não assistiu o vídeo, eu sugiro fortemente que volte lá para assisti-lo. Porque, a partir de um diagnóstico, de uma avaliação físico-funcional, detectamos e parametramos as alterações, para chegarmos à estimativa do nível de função e as potencialidades a serem obtidas dentro de um dado tempo. Ou seja, temos dados para falar do prognóstico, para, ao final, prescrevermos as técnicas mais indicadas e, principalmente, contraindicarmos aquelas empíricas, sem resultado para o quadro apresentado. Nesse momento, nós somos um profissional completo. E é em busca dele que devemos estar em todos os vídeos, em cada discussão, em cada texto que é escrito, ou em cada aula do nosso aperfeiçoamento. Por isso, temos relatos como deste aluno. Olá, tudo bem? Meu nome é Paulo Douglas, estou falando diretamente aqui de Belém do Pará. Sou fisioterapeuta, formado pela Universidade Estadual daqui, e quero agradecer imensamente a equipe da Liga Nacional da Fisiointensiva por todo o suporte que me deram no ano de 2016, quando tive a oportunidade de participar da segunda turma de aperfeiçoamento em fisioterapia intensiva. Eu gostei muito do curso, as aulas são excelentes, os professores são incríveis e o conteúdo é muito bem elaborado, muito bem programado. E eu tenho certeza que esse aperfeiçoamento me capacitou e melhorou muito a minha condição técnica enquanto fisioterapeuta na área de terapia intensiva. Graças a esse curso, eu obtive a minha aprovação no concurso da EBSER, cujo resultado foi publicado ontem no Diário Oficial da União, e vou trabalhar aqui no Hospital Universitário João de Barros Barreto, que é um hospital referência em toda a região norte em doenças infectoparasitárias e oncologia.
Hoje sou fisioterapeuta da UTI pediátrica do Hospital de Clínicas e também sou professor do curso de fisioterapia da Universidade Federal do Pará, na área de fisioterapia hospitalar e em UTI aqui em Belém. Bem, mais uma vez agradeço de coração a toda a equipe da Liga Nacional. Tenho certeza absoluta que esse aprimoramento me ajudou muito, tanto no ponto de vista da atuação profissional quanto na docência. E indico a todos, tenho certeza que muitos fisioterapeutas pelo Brasil estão se beneficiando com esse curso de aprimoramento. A doutora Camila realmente conseguiu montar uma equipe extraordinária de professores e com um conteúdo perfeito. Muito obrigado mais uma vez e um grande abraço a todos. E neste vídeo de hoje eu convidei a professora Juliana do Nascimento para falar sobre um tema que eu particularmente acredito ser fundamental para o fisioterapeuta intensivista e que não levamos como ferramenta no bolso do jaleco. Estou falando de prescrição de exercícios clínicos, isso mesmo. Qual a diferença entre atividade física e exercício físico? Ao final da aula você vai perceber que a maior parte do tempo praticamos, na fisioterapia que fazemos nos dias atuais, atividade física. E evoluímos no prontuário que foi realizado, exercício físico. Precisamos mudar essa chave. Mas agora eu queria agradecer aos inúmeros comentários no vídeo anterior, reflexões, debates que surgiram a partir do tema diagnóstico fisioterapêutico. Chegaram por WhatsApp, e-mail, no próprio vídeo, foi uma loucura. Eu concordo que não é claro para a maioria transpor do diagnóstico de uma doença para um diagnóstico físico-funcional, mas precisamos nos comprometer a treinar e olhar para estes aspectos para então mudar a forma como falamos sobre as alterações dos nossos pacientes. Para daí começar a dar uma assinatura real e de impacto de que existe um profissional do movimento e da função ali. Para começar, quero deixar um dado aqui para você. Você sabe qual a principal característica de uma profissão ou de um profissional que pode acabar ou ser substituído? Aquelas que tiverem uma menor necessidade de capacitação e que apresentarem um menor volume de estudos. Ou seja, o fisioterapeuta precisa sim se valorizar, se capacitar, se ater em apresentar conteúdo e resultado, seja em forma de publicação científica, seja em forma de divulgação qualificada do seu poder de ajuda, seja em um preenchimento e entendimento dos indicadores do seu dia a dia. Bom, é preciso individualmente e coletivamente discutirmos, rediscutirmos, analisarmos, caminharmos para esse crescimento profissional. Sair de um padrão de anos e começarmos a ter um raciocínio clínico, argumentação baseada em evidência científica e, por fim, mensurar e saber demonstrar as variáveis aplicadas à assistência e quais os resultados foram obtidos. Como o compromisso da fisiointensiva é apresentar conteúdo que transforma para fisioterapeutas, vamos começar a aula 2 da terceira semana online, que tem tudo o que falamos até agora. Então, convido você para assistir esta eletrizante aula com a super dinâmica professora Juliana. Entre conosco de cabeça na prescrição de exercício clínico e reveja sua prática, porque ela nunca mais será a mesma. Boa aula! Oi, gente, sejam bem-vindos à Semana da Fisioterapia Intensiva Online. Eu sou a professora Juliana do Nascimento. Sou doutora em Ciências da Saúde pela Pneumologia na USP. Sou especialista em Fisioterapia Respiratória pela Unifesp. Sou docente em algumas pós-graduações aqui em São Paulo. Sou autora do livro Pulmão do Idoso. E a gente vai discutir hoje um pouquinho sobre um tema extremamente atual, porém pouco aplicado na clínica, que é sobre a prescrição de exercício. E qual a sua importância? Bom, antes, porém, eu vou trazer um questionamento para vocês. Quando você pensa em condicionamento cardiorrespiratório e ganho de força muscular,
qual cenário vem em sua mente? Guarde esse questionamento para o final da nossa aula. Para isso, é preciso a gente entender um contexto atual. E qual é o contexto atual? Hoje, a mortalidade evolui com um declínio progressivo no âmbito hospitalar, principalmente dentro de um contexto de terapia intensiva, onde ao longo dos anos houve uma evolução positiva com relação à evolução médico-técnico-científica, onde os pacientes estão morrendo cada vez menos no contexto de unidade de terapia intensiva. Porém, muitos desses pacientes não estão retornando para a vida de forma funcional. Ou seja, esses pacientes estão demorando cerca de mais ou menos 2 anos para eles retornarem a um status funcional próximo do antes da internação deles. Isso não quer dizer que eles estão voltando de forma economicamente ativa. Isso quer dizer que eles estão voltando para um restabelecimento social. Isso tem um impacto na vida das pessoas muito grande. E é aí que a gente entra. Porque dentro desse contexto de quadro crítico, de paciente grave, de unidade de terapia intensiva, eu tenho perda de massa e força muscular progressiva, independente da doença. Isso acontece por diversos fatores. Dentre os fatores, eu tenho recrutamento de células fagocíticas e tenho o repouso no leito. Esse repouso no leito, muitas vezes, é necessário num primeiro momento até que haja uma estabilização clínica dos nossos pacientes. O problema é que muitas vezes esse repouso no leito se perdura durante a internação dos nossos pacientes. E hoje a gente consegue ter uma proporcionalidade inversa entre mortalidade e aumento de número dos pacientes que precisam de reabilitação. Isso tem a ver com o que nós estamos fazendo. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos perdendo time para estar reabilitando os nossos pacientes em tempo hábil. Eles estão tendo alta do hospital cada vez mais com menos função e mais dispositivos associados. E isso está diretamente relacionado com o que não estamos fazendo dentro de um contexto de unidade de terapia intensiva. E o que não estamos fazendo? Não estamos avaliando o nosso paciente de maneira correta, não utilizamos indicadores que nos proporcionem o feedback de melhora clínica do nosso paciente, não avaliamos funcionalidade, não avaliamos grau de força muscular dos nossos pacientes e não executamos prescrição de exercício de forma clínica. Quiçá, realizamos prescrição de exercício. E eu vou estar mostrando isso para vocês. Num contexto de unidade de terapia intensiva, muitas vezes a gente fica mais restrito com relação à nossa aplicabilidade e à nossa atuação. E muitas vezes essa atuação ela fica restrita por um certo receio do desconhecido. E quando a gente fala em prescrição clínica de exercício, eu estou falando em termos domínio sobre a atividade a qual o nosso paciente vai estar executando. Então, para nós termos uma prescrição clínica de exercício eficaz, teríamos que ter domínio sobre a frequência, a carga, o tipo de exercício, o número de séries e repetições, pensando num treinamento resistido em ganho de força para o nosso paciente e funcionalidade. E não é isso que acontece. Muitas vezes a gente realiza exercício físico com o paciente de forma errada, que na verdade a gente está fazendo uma atividade física com o nosso paciente, pois não temos controle sobre esses parâmetros, não temos controle sobre a carga e o volume de atividade a qual a gente está empregando para o nosso paciente. E isso está diretamente ligado com o contexto da complexidade da unidade de terapia intensiva. E eu compreendo isso. Na UTI, a gente tem vários dispositivos, vários cenários e situações clínicas que às vezes a gente tem até dificuldade para se aproximar do nosso paciente, dependendo da complexidade clínica dele. Pode ter bomba de droga vasoativa, ventilação mecânica,
um dispositivo de hemodiálise. Só que a gente tem que compreender que eles são aliados para uma melhora do nosso paciente e que o único profissional que é responsável em estar prescrevendo o exercício para aquele indivíduo e que vai ter o domínio sobre o conhecimento de melhora de funcionalidade sou eu. E eu tenho que entender que todos os outros dispositivos não são barreiras para eu estar iniciando com o meu paciente, e sim são desafios nos quais eu tenho que ter um feeling clínico, tenho que ter conhecimento de fisiologia do exercício, de fisiopatologia, para eu estar inserindo esse contexto, estar prescrevendo exercício para esse meu paciente da melhor forma possível. E um dos receios de estar se iniciando na UTI é justamente o desconhecido, porque as demandas metabólicas são pobremente conhecidas por todos os profissionais. Não só o fisioterapeuta, que era o que ia ter domínio maior sobre o assunto. O médico não tem conhecimento sobre prescrição de exercício, o enfermeiro não tem conhecimento e o fisioterapeuta, que é o responsável por estar executando isso, está tendo uma visão diferenciada da prescrição agora. E isso, às vezes, restringia muito a conduta ao qual ele estava direcionando para o paciente, dependendo daquele cenário. E é por isso que eu trago essa imagem de força-tarefa. Eu preciso de uma equipe engajada, pensando numa mobilização e numa reabilitação precoce do meu paciente, não que atue de forma multidisciplinar, cada um no seu contexto. Eu preciso de uma equipe engajada que atue de forma interdisciplinar para que o fisioterapeuta consiga fazer uma avaliação através de utilização de métricas reprodutíveis avaliativas que me dê bases fisiológicas para eu prescrever exercício de forma clínica para o meu paciente, de maneira individualizada, respeitando o cenário clínico. E por que respeitando o cenário clínico? Porque esse é um dos erros da fisioterapia. O paciente é admitido na unidade de terapia intensiva, muitas vezes ele faz um tipo de exercício por um profissional que fez a admissão e avaliação no primeiro momento, o segundo profissional que vai atender, ele reproduz o que o outro fez. E quando você percebe, esse paciente está internado 1 mês com a gente e a gente não conhece a capacidade funcional do nosso paciente, a gente não avaliou a força muscular desse paciente, a gente não fez um treinamento em cima de uma frequência cardíaca alvo para a gente condicionar a parte cardiovascular desse nosso indivíduo. E esse paciente tem alta com a funcionalidade bem longe do status prévio antes dessa internação. Por isso que eu mostrei no slide inicial que a gente tem hoje uma proporcionalidade diferente. Os pacientes estão tendo alta do hospital, mas sem a função. E a culpa não adianta a gente botar para outros profissionais. Essa é nossa, tá? Somos nós, os fisioterapeutas, que estamos perdendo o time, o momento de avaliarmos o nosso paciente de forma correta, porque nós não estamos utilizando critérios avaliativos reprodutíveis. E aqui eu dou um exemplo simples para vocês. Se o médico vai passar uma hemodiálise para um paciente, ele faz o quê? Ele olha os exames daquele indivíduo, ele vê as escórias metabólicas, ele vai ver valores de função renal, valores de ureia e creatinina, vai avaliar a função renal, não basta aqueles valores, ele vai fazer o cálculo do clearance para saber se aquele indivíduo tem indicação de fazer uma hemodiálise. E aí eu trago isso para a fisioterapia. Que ferramenta você utiliza para avaliar o seu paciente, para saber o que você está prescrevendo, ou para você escolher a melhor ferramenta avaliativa para o cenário que aquele paciente se encontra, levando em consideração que dentro da unidade de terapia intensiva, esse cenário ele é lábil. Eu posso ter um paciente que está num momento clínico de manhã e à tarde ser um outro contexto para aquele mesmo indivíduo. E eu tenho que estar apta para saber utilizar as ferramentas ideais e de forma individualizada. E não um padrão contínuo para todos os meus pacientes.
E não é diferente, a gente tá, de fato, temos uma longa estrada pela frente, somos desbravadores da fisiologia do exercício dentro de um contexto clínico, estamos sim rompendo barreiras entre a teoria e prática. A teoria é muito bonito, professora, mas às vezes eu tenho 11 pacientes para estar atendendo. E aí eu falo para vocês, a questão não é você desenvolver o plano terapêutico, a questão é você saber avaliar o seu paciente. Quando você sabe avaliar o seu paciente, você conduz uma terapêutica muito mais objetiva e eficiente para a necessidade daquele indivíduo. E isso tem a ver muito mais com uma estruturação de plano terapêutico. E a gente não pode esquecer do nosso objetivo final, que é o cliente que importa. E o cliente nesse cenário é o nosso paciente. E aí, estamos hoje vivenciando um contexto onde temos caminhos que podemos escolher. E dentro desses caminhos, eu espero que a partir de hoje eu tenha plantado uma sementinha, que a sequência que eu vou mostrar para você fique no passado. O que a gente tem hoje de fisioterapia convencional? Eu tenho alongamento global com o paciente, respiração em padrão diafragmático, exercícios para mobilidade de caixa torácica. Bom, posso citar aqui para vocês a cinésio respiratória. Quem nunca fez cinésio respiratória 3 tempos? E aí eu trago para vocês, se eu utilizasse a cinésio respiratória 3 tempos, qual é o objetivo que eu tô querendo com o meu paciente para eu estar executando isso? Aí vocês vão falar para mim, expansibilidade torácica, expansão pulmonar. Fisiologicamente, para poder proporcionar uma expansão pulmonar, eu tenho que ter uma inspiração sustentada superior a 3 segundos para eu poder me beneficiar fisiologicamente dos canais de Lambert, poros de Kohn e canais de Marty, que eles sim vão fazer uma ventilação colateral entre as minhas unidades ventilatórias. Então, o tempo no qual a gente executa a cinésio respiratória em 3 tempos passa a ser questionável para essa função. Agora, se vocês falam para mim que vocês estão fazendo exercícios cinésio ativa de membros superiores, 8 séries com 3 repetições, utilizando a carga do próprio membro, aí eu passo a ter domínio e deixa de ser somente uma cinesioterapia ativa e passa a ser uma prescrição de exercício, porque eu tenho domínio sobre séries e frequência e carga que eu estou implementando para o meu paciente. Diferente desse cenário, onde a gente chega para o paciente, faz uma cinesioterapia ativa, onde ele segue fazendo uma movimentação na qual eu não tenho controle sobre aquela atividade. E aí então ela passa a ser de fato uma atividade física, porque eu tenho um consumo de oxigênio para estar executando aquela contração muscular, porém eu não tenho controle sobre o que ele está fazendo. A partir do momento que eu não tenho controle, é uma atividade física. Cinesioterapia passiva. Bom, quem continuar fazendo cinesioterapia passiva vai perder a profissão para o Robert. E eu acho que isso cai num contexto do fim da fisioterapia, que nós temos que mudar essa nossa visão no qual a fisioterapia era chegar no leito do paciente, um indivíduo acamado, ou até mesmo a gente nem sabia o grau de força muscular do paciente e fazia flexo-extensão de quadril daquele indivíduo, uma série de 10. Eu nem sei porque as pessoas utilizam esse número cabalístico de 10 repetições, mas enfim, utilizam. E mais para frente, em outros momentos, a gente vai mostrar que esse número cabalístico ele pode ser variável. Mas enfim, o Robert é um robô que foi desenvolvido, que ele faz esse stick puxa. Então, o fisioterapeuta nem precisa mais se preocupar com a cinésio passiva dele. É claro que em algumas situações clínicas, dependendo do nosso paciente, é o que eu consigo executar para esse paciente. Mas eu tenho que ter claro em mente que o objetivo de eu estar executando a cinesioterapia passiva vai ser para eu fazer uma manutenção da articulação daquele indivíduo e de estruturas musculares para evitar padrões por conta de uma situação clínica na qual aquele indivíduo está imóvel. É pensando numa outra visão que eu tenho que pensar na minha cinésio passiva.
cinesioterapia resistida com qualquer objeto. Quem nunca entrou no quarto do paciente, olhou o que tinha, tem garrafa d'água, tem uma bengala e utilizou esses dispositivos. Se é a única coisa que eu tenho para estar executando, tudo bem, mas que eu tenha controle sobre aquela carga, que eu me preocupe em pesar a bengala e saber que ela pesa 250 gramas e que o indivíduo vai fazer um treino resistido com 250 gramas, trabalhando alguns segmentos específicos e não atividades aleatórias como muitas vezes são feitas. Os incentivadores, eu tenho incentivadores volumétricos e incentivadores a fluxo. Quando eu penso em incentivadores, quem que vem logo? O Respiron, não tem como. O Respiron, ele acaba sendo um dispositivo que muitas vezes os médicos adoram utilizar. Só que você não tem métrica nenhuma para saber o que você está fazendo com o nosso paciente. E na maioria das vezes é utilizado de forma errada. Então eu tenho que parar, o fisioterapeuta tem que parar de ser técnico e tem que começar a compreender o que ele está executando. Tudo que a gente faz com o paciente tem um porquê, tem uma resposta fisiológica, tem um objetivo a ser alcançado. Isso tem a ver com um planejamento terapêutico, com toda uma organização do que tu vais evoluir para o teu paciente a curto, médio e longo prazo. Quando eu penso em longo prazo, já penso num contexto fora do ambiente hospitalar. A médio prazo, eu penso de um paciente que saiu de uma unidade de terapia intensiva e está seguindo comigo dentro de uma unidade semi-intensiva ou enfermaria, enfim. E a caminhada. Quem nunca foi chamado, não, pode deixar que o físio vai andar à tarde. Nossa, isso me deixa louca, por quê? O físio vai andar com o paciente. Se vocês pararem para fazer uma análise crítica com relação a isso, perfeito. Ele vai estar deambulando, dependendo do meu objetivo, eu aumento a minha frequência respiratória, eu aumento o meu volume corrente, eu vou ter resposta boa para o meu volume minuto. Pensando no sistema respiratório, músculo esquelético, meu paciente ele vai estar andando sobre uma carga constante, que é o peso do próprio corpo. Mas não é essa a visão clínica. Quando a gente levava antigamente, lembra que eu falei que ia ser passado, o nosso paciente para poder andar, nós simplesmente andávamos, nós não tínhamos controle sobre a distância percorrida, nós não tínhamos controle sobre o tempo que o paciente executava isso. Na maioria das vezes, o único controle que a gente tinha era o número de voltas. O senhor vai dar 4 voltas no corredor. Mas mesmo assim, era aleatório e era às vezes. Isso tudo serve apenas como uma atividade física. E não como um exercício físico. Se isso tudo é como uma atividade física, isso quer dizer que eu não tenho controle. Eu não posso replicar, eu não posso medir, mensurar, porque antes de eu fazer essas atividades físicas, eu não fiz uma avaliação. Ou muitas vezes, quando essa avaliação é feita, ela foi feita lá na UTI, quando foi admitido o paciente, e não deram-se uma continuidade. Então, o que acontece? Há toda uma perda evolutiva da progressão cinético-funcional do nosso paciente durante a internação. E o que a gente tem hoje, de novo? Como eu disse, eu quero que hoje isso fique no passado, pensando numa releitura nova sobre a nossa atuação. Hoje a gente tem a tecnologia assistida a nosso favor. Nós temos hoje, vou dar um exemplo do Nintendo Wii, na qual ele ajuda a ajustes cinéticos funcionais para estar executando. Ele tem um feedback interativo com o paciente que melhora a cognição, ajuda a trabalhar a funcionalidade de uma forma diferenciada. Eu tenho a eletroestimulação. A eletroestimulação ela já foi utilizada há um tempo atrás. Eu lembro que a primeira vez que foi o boom da eletroestimulação foi quando o Ronaldinho ainda jogava na seleção brasileira, e ele sofreu uma lesão no joelho, mostrou no Jornal Nacional, ele fazendo cadeira extensora com eletroestimulação em quadríceps. E assim,
Depois disso, ela teve um boom para o meio esportivo, só que ela é extremamente bem vista num contexto de unidade de terapia intensiva, onde tem diversos estudos que mostram sua comprovação com melhora de força muscular, de tônus de musculatura, e pensando num contexto geral, só não numa visão mais da fisioterapia, a contração que ela proporciona, aquela contração tetânica, ela beneficia uma microcirculação tecidual e previne úlcera de pressão. Então, eu tenho outras formas de estar utilizando a eletroestimulação. Eu tenho treinos resistidos. São aqueles treinos resistidos nas quais eu tenho controle sobre volume, séries, repetições, a intensidade da carga que eu vou estar implementando para aquele meu paciente mediante a uma avaliação de força muscular prévia daquele meu indivíduo. Eu passo a ter controle sobre essas variáveis, domínio sobre essas variáveis. E o treino aeróbico? O treino aeróbico ele tem que ser feito mediante a avaliação da frequência cardíaca-alvo daquele meu paciente, onde eu vou ter uma faixa na qual eu posso estar percutindo o meu treino aeróbico com o meu paciente dentro daquela faixa de treinamento e que eu posso progredir futuramente dependendo da clínica do meu indivíduo. E a deambulação. O mínimo que eu posso estar utilizando de deambulação é a minha distância conhecida. Então, se eu tenho dentro do meu hospital uma distância de aproximadamente 200 metros, ela pode sim ser meu feedback de melhora de desempenho do meu paciente, onde eu dou um certo tempo para ele, de desfecho. Então, eu vou considerar a minha variável tempo como desfecho quando eu não tenho outros dispositivos para estar avaliando. Então, durante 5 minutos, aquele indivíduo vai percorrer quanto ele conseguir percorrer naquele determinado corredor. E aí, eu vou estar calculando e toda vez que aquele meu indivíduo for submetido a esse tipo de exercício prescrito, eu tenho uma ideia de distância que ele conseguiu percorrer naquele determinado tempo. Então, se num primeiro dia meu indivíduo conseguiu percorrer apenas os 200 metros, depois de 3 sessões ou 4 sessões de fisioterapia, na qual ele tem todo um planejamento evolutivo de prescrição de exercício, naquele mesmo tempo de 5 minutos que ele percorreu 200 metros, no terceiro dia ele já percorreu 300 metros. Isso me dá um feedback de que eu melhorei o condicionamento cardiovascular músculo-esquelético do meu indivíduo e ele melhorou a sua capacidade funcional para estar executando uma atividade simples. E aí eu retomo novamente o questionamento para vocês. Quando você pensa em condicionamento cardiorrespiratório e ganha de força muscular, qual cenário você pensa? Tenho certeza que no primeiro momento, quando eu joguei esse questionamento, vocês pensaram em academia. Só que se a gente for um pouco mais além, não são esses os objetivos que no final de tudo a gente quer com o nosso paciente? Então, a partir do momento, quando vocês pensarem em condicionamento cardiorrespiratório e ganho de força muscular, eu quero que vocês visualizem esse cenário. Um cenário de unidade de terapia intensiva, onde meu objetivo final é proporcionar isso para o meu paciente. Eu tenho que melhorar o condicionamento cardiovascular e a força muscular dele para que ele tenha alta hospitalar com status funcional prévio próximo de antes da internação dele. E aí eu trago alguns dispositivos, onde eu tenho treinamento de força muscular, onde eu tenho treinamento aeróbico, aqui treinamento de força e eu tenho eletroestimulação. Observem que eu mostrei um contexto onde geralmente as pessoas estão saudáveis quando elas estão aplicando, mas na verdade todos esses equipamentos já são replicáveis dentro de uma unidade de terapia intensiva com alguns dispositivos que temos hoje, onde nós vamos ter. Aqui nós temos um dispositivo que ele é a Master Move Chair. Não sei se vocês já conhecem, mas é uma poltrona de treinos resistidos que faz mais de 60 exercícios, tanto sentado, quanto deitado, quanto em pé, com os nossos pacientes. É uma poltrona que foi desenvolvida para ela ficar à beira-leito num contexto hospitalar, onde eu posso quantificar a carga do paciente com incremento de 200. Além de quantificar a carga do paciente, eu posso incrementar essa carga de 200 e 250 gramas, e as torres delas são individualizadas, então eu posso trabalhar o meu paciente de forma individualizada. Se ele tiver uma sequela de um AVC, eu posso trabalhar o mesmo paciente com cargas distintas.
Eu tenho o cicloergômetro, que já é muito difundido e utilizado num contexto, mas ainda tem certas restrições quanto à sua utilização. Muitos cicloergômetros, eu não tenho controle sobre o número de carga que eu consigo empregar para o meu paciente. Eu tenho alguns cicloergômetros que são passivos, nos quais eu tenho um domínio muito maior sobre o número de rotações. Mas uma dica que eu dou para vocês é que na maioria dos cicloergômetros eu tenho um display, na qual eu tenho o número de rotações. Eu posso empregar para o meu paciente o número de rotações que eu quero que ele atinja sobre um determinado tempo. Perceberam a diferença? A partir do momento que eu tenho controle sobre o exercício executado, eu consigo fazer um planejamento muito melhor para o meu paciente. Eu tenho essa cama, que essa cama é muito vista nos hospitais no Texas, onde ela faz o efeito do leg press. Se vocês observarem tanto essa cama que faz o efeito de leg press, exercício de treino resistido, quanto essa poltrona, vocês vão observar que a tendência hoje é que eu não tire o meu paciente do cenário dele. Eu não tire meu paciente muito do leito e eu proporcione a reabilitação dele muito mais segura, com eficiência e eficácia, porque eu tenho dispositivos aos quais eu posso prescrever com muito mais cautela exercício e de forma muito mais individualizada. E eu tenho a eletroestimulação. Como eu mencionei, ela foi difundida muito forte num contexto esportivo, mas ela tem muitos benefícios dentro de um contexto de terapia intensiva e dentro da minha realidade eu ainda vejo muito pouco a utilização. Confesso que eu acredito que seja pelo desconhecido, das pessoas não saberem utilizar, porque ela tem diversos benefícios já comprovados na literatura. E não tem como eu trazer essa imagem aqui que foi clássica dos anos 90. Não sei se muitos viram esse filme, mas esse filme, na época, ele foi um sucesso, onde uma freira causou no coral, onde ela revolucionou o coral. E o que a fisioterapia está precisando é justamente disso, mudança dos hábitos. Nós temos que começar a ter novos hábitos. A fisioterapia está precisando de uma nova roupagem. Na verdade, ela está caminhando para uma nova roupagem de fisiologia do exercício dentro de um contexto de terapia intensiva. E nós estamos precisando puxar essa responsabilidade para a gente, para nós irmos atrás de novos recursos que nos deem bases fisiológicas para estarmos prescrevendo os exercícios. E eu só vou conseguir isso mediante ferramentas avaliativas, porque através da avaliação do meu paciente é que eu vou conseguir evoluir com um plano terapêutico adequado para ele. E para que de fato eu tenha mudança, eu preciso de duas coisas. Primeiro, mudar. E depois eu preciso manter a mudança. Senão tudo o que nós estamos fazendo vai continuar ficando no empirismo. E não é o que a gente quer. Todas as nossas atividades, todas as nossas prescrições, elas têm que ter baseado em evidência. E eu só vou conseguir fazer isso mediante eu ter dados para tal, como ferramentas avaliativas com métricas reprodutíveis, para eu ter de forma fidedigna a evolução clínica do meu paciente. Pessoal, era essa a discussão que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço a todos que estão participando da Semana Online da Fisioterapia Intensiva. Até um próximo encontro. Muito obrigada. Caramba, haja energia, Ju! Mas agora, provavelmente, alguns por aqui estejam revisando suas rotinas diárias. Tenho certeza. E com certeza levantamos uma questão muito importante. Por que não levamos tão a sério a prescrição de exercício? O despertar desse fisioterapeuta, que estamos querendo dizer que precisamos ser daqui para frente, é justamente aquele que abandona uma condição de técnica e tratamento impreciso, alguns inclusive comprovadamente inválidos, para uma situação de escolha por recursos que potencializam o tratamento e a recuperação de nossos pacientes. Nessas duas aulas, você já viu que é necessário muito conteúdo para estar preparado para o que está por vir. Mas quem disse que seria fácil? Não queremos ser reconhecidos, melhor remunerados, sermos ouvidos? Pois bem, é necessário conteúdo para isso. Argumentação para responder e se posicionar. E muitas pessoas sempre me perguntam como dar esse primeiro passo? Onde encontrar esse conteúdo? O que fazer primeiro? Bom, eu sempre digo
Não é uma decisão fácil e por isso não serve para todo mundo. Nem todos vão chegar aqui nesse vídeo. Alguns até chegarão, mas irão achar muito blá blá blá. Outros, alguns poucos, talvez menos que 4% de todos os fisioterapeutas, farão a escolha de seguir para o vídeo 3 e para o 4, enfim. O que eu quero te dizer é que é preciso tomar uma decisão e ser persistente. É preciso ser diferente desde já para fazer a diferença que você quer ver no mundo. Lá em 2016, muitos alunos pediram e nós aqui da Fisio Intensiva gravamos o primeiro curso de aperfeiçoamento online de fisioterapia em terapia intensiva, com 240 horas e muito conteúdo. Já estamos na 6ª turma e um curso totalmente revisado. Mas sobre ele eu falo mais tarde para você, porque ainda precisamos andar mais um pouco para saber quem chegará lá. Será que você estará nesses 4% que eu falei? Sugestão: use toda a sua habilidade de escuta para absorver o que estamos falando. E acredite que poucos caminhos são tão sólidos como aqueles pautados no investimento para o seu conhecimento. Agora, para finalizar, eu preciso falar de gratidão. Eu quero agradecer do fundo do meu coração pela sua audiência. Nesses últimos 7 anos, eu já formei mais de 5.000 alunos em programas exclusivos e fechados. Mas a nossa origem sempre foi e sempre será essa aqui que você está participando. Eventos online gratuitos. Queremos mudar o mundo como um grupo de pessoas que pensam diferente, que lutam contra uma fisioterapia tecnicista e sem evidência. E por isso, eu agradeço a sua presença nesse treinamento. Você aqui, dedicando seu tempo, a sua atenção, já faz parte dessa comunidade de fisioterapeutas transformadores da sua realidade. Nos vemos no próximo vídeo, onde iremos falar de ventilação mecânica. Para esse tema, eu convidei, claro, a professora Lara Poletto. Ela vai falar sobre os cuidados diferenciados, as habilidades, as competências para a próxima geração de tecnologia em saúde, quando o assunto é ventilação mecânica. Afinal, será que a forma como estudamos e o conhecimento que temos hoje nos preparou para o futuro da assistência ventilatória? Mas, por enquanto, eu queria que você deixasse seu comentário, sua dúvida, fale, comente, participe do chat abaixo. Você já foi no nosso canal do YouTube? Curtiu nossa página no Facebook? Marcou um amigo para vir para a Semana Online? Ah, não esquece do Instagram também. Muito conteúdo por lá e a prescrição de exercício será nosso grande foco nos próximos dias, ok? Bom, por hoje avançamos mais um degrau, vimos como é possível trabalhar com algo que realmente fará total diferença na sua rotina. Vimos um caminho se acender à nossa frente e eu espero que encare e arregace as mangas junto conosco para atingir o reconhecimento e a valorização profissional que todos queremos e merecemos. Então é isso.